Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma tarde clara, mas silenciosa. O sol de outubro banhava as ruas com uma luz suave, quase bela demais para o coração de Clara Johnson, uma mãe que carregava o peso de uma ausência insuportável havia 10 anos. Seu filho de 8 anos, Ethan, havia desaparecido tragicamente em um acidente do qual ela jamais se recuperaria. Desde aquele dia sua vida se tornará uma sucessão de vazio e arrependimento, cada canto de sua casa lhe lembrando o brilho perdido do filho. Para canalizar sua dor, Clara havia encontrado uma rotina, agora dedicava seu tempo e dinheiro à caridade. Naquele dia, ela decidiu fazer uma doação para um orfanato local, um lugar que muitas vezes negligenciara até então. O orfanato Esperança e Luz era modesto, mas acolhedor, com risos infantis que pareciam romper o véu de sua tristeza. Enquanto caminhava pelo salão comunal para entregar sua contribuição, seu olhar foi atraído por um garotinho de impressionantes olhos azuis. Seu coração parou por um instante, depois começou a disparar. O menino, ele tinha exatamente o mesmo olhar, o mesmo sorriso travesso que seu Ethan. Com licença, murmurou Clara com a voz trêmula. O menino se virou, olhando para ela com curiosidade e um surpreendente lampejo de reconhecimento para uma criança que não a conhecia. Mamãe? Perguntou ele, com a voz suave e trêmula. Clara sentiu o chão ceder sob seus pés. 10 anos de dor, noites em claro e lembranças dilacerantes pareciam convergir em um instante. Seria possível? Seria mesmo ele, seu filho que ela pensava estar perdido para sempre? Naquele exato momento, o orfanato se tornou palco de um milagre que Clara jamais ousaria esperar. O filho por quem ela havia chorado durante uma década estava ali, vivo diante dela, pronto para transformar sua vida em uma inesperada segunda chance. Mas por trás desse milagre havia um mistério. Como Ethan havia sobrevivido? Por que ele estava naquele orfanato? E acima de tudo, como uma década de separação e sofrimento poderia ser reparada? Foi o início de uma história onde a felicidade e a tristeza se entrelaçavam, e onde cada resposta teria seu preço. Clara não conseguia desviar o olhar do filho. Cada detalhe lhe parecia perfeitamente familiar. A curva do nariz, o brilho travesso nos olhos, a covinha na bochecha quando sorria. No entanto, aquele menino tinha apenas 10 anos, e fazia exatamente 10 anos desde a última vez que o vira. Seu coração disparou e suas mãos tremeram enquanto caminhava em sua direção. Ethan, é você? Ela sussurrou com a voz embargada pela emoção. O menino assentiu com uma confiança tranquila. Sim, mãe, sou eu. As lágrimas corriam incontrolavelmente. Ela o abraçou forte, como se o tempo tivesse parado ao redor deles. O riso das outras crianças no orfanato havia se dissipado, substituído por um silêncio quase sagrado. Como se o próprio universo prendesse a respiração para observar aquele momento. Mas, como? Clara gaguejou com a garganta apertada por uma mistura de alegria e confusão. Você estava, me disseram. Ethan olhou para ela com uma seriedade que desmentia sua idade. Eu sei, mãe. Eu estive longe, mas agora estou aqui. Há coisas que preciso te contar. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela percebeu que aquele retorno milagroso era apenas o começo de uma história mais complexa e misteriosa. O orfanato, até então visto como um simples refúgio para crianças, de repente se tornou o ponto de partida de uma narrativa que ela jamais poderia ter imaginado. Podemos sentar? Perguntou Ethan, conduzindo sua mãe até um pequeno banco no jardim. O vento brincava nas árvores, criando sombras dançantes em seus rostos. Sentados lado a lado, trocaram um olhar carregado de mil emoções. Então, suavemente, Ethan começou a contar sua história. Depois do acidente havia pessoas que queriam me ajudar, mas também me proteger. Eu não podia voltar, ainda não. Mas elas sempre souberam que eu teria que te encontrar um dia. Clara ouvia, dividida entre a alegria de vê-lo novamente e a crescente ansiedade que surgia a cada palavra que revelava um mistério mais profundo. Quem eram essas pessoas? Por que Ethan havia ficado escondido por tanto tempo? E acima de tudo, por que agora? Enquanto conversavam, o diretor do orfanato, um homem na casa dos 50 anos com um rosto gentil porém sério, aproximou-se. Clara, desculpe surpreendê-la assim, mas há coisas que você precisa saber. Sobre Ethan e por que ele está aqui. O coração de Clara afundou. Ela compreendeu então que a verdadeira jornada estava apenas começando. Uma jornada de revelações, segredos e provações que colocariam seu amor materno à prova. E no silêncio do jardim, mãe e filho permaneceram ali, unidos por um passado trágico e um futuro incerto.
prontos para enfrentar juntos os mistérios que haviam separado suas vidas por 10 longos anos. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, mas Clara não via nada da beleza do crepúsculo. Sua mente estava completamente absorta na história do filho. Estavam sentados na pequena sala do diretor, rodeados por brinquedos e desenhos infantis que pareciam irreais naquele momento de tensão e revelação. O diretor, Sr. Harrison, sentou-se em frente a eles e gentilmente colocou a mão sobre a de Ethan. Clara, está na hora de você saber a verdade. Nestes últimos 10 anos, Ethan não esteve simplesmente perdido ou desaparecido. Clara sentiu a respiração falhar. Eu estou ouvindo. Ethan respirou fundo. Depois do acidente, houve complicações. Pessoas que tinham seus próprios motivos para me proteger. Eu não estava seguro na minha vida anterior, mãe. O diretor prosseguiu. Ethan foi colocado em um programa especial de proteção. Ele morou em vários lares adotivos e orfanatos, mas sempre foi monitorado e protegido. Ninguém podia saber sua identidade para sua segurança. Clara sentiu uma mistura de raiva e alívio. Raiva pelos segredos por aqueles anos roubados, mas alívio por saber que ele havia sobrevivido. Ela pegou a mão de Ethan, apertando seus dedos finos e familiares. Você sofreu, sozinho, todo esse tempo. Ethan assentiu com a cabeça. Sim, e eu pensei em você todos os dias. Mas eles me ensinaram que eu tinha que esperar o momento perfeito para voltar. Clara sentiu as lágrimas caírem silenciosamente. Queria gritar sua dor, sua frustração, mas também compreendia a necessidade de cautela que guiara aqueles 10 anos. Então, por que agora? Por que estou aqui hoje? O Sr. Harrison trocou um olhar sério com Ethan. Porque agora ele está seguro, e o perigo que o separava de você passou. Mas ainda há coisas que você precisa entender, pessoas que queriam mantê-lo escondido, e segredos sobre esta família que podem mudar sua vida. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela havia encontrado seu filho, mas o mundo ao redor era mais complicado do que ela imaginara. O reencontro, por mais milagroso que fosse, era apenas o começo de uma jornada repleta de mistérios, verdades ocultas e escolhas difíceis. Pela primeira vez em 10 anos, Clara sentiu uma mistura de medo e esperança. Medo do que descobriria, mas esperança de recuperar o tempo perdido e reconstruir o vínculo rompido por uma década de segredos. Ethan, ao ver a expressão dela, sussurrou, Mãe, eu sei que não será fácil, mas quero que fiquemos juntos. Não importa o que descobramos, nunca mais vou te deixar ir. Clara, abraçando o filho com força, percebeu que o verdadeiro calvário estava apenas começando. Ela não só precisava entender o que havia acontecido, como também proteger o filho e reconstruir a vida deles juntos. Tudo isso enquanto enfrentava verdades que poderiam destruir tudo o que ela pensava saber. Na manhã seguinte, Clara e Ethan saíram do orfanato juntos, de mãos dadas, mas o coração de Clara estava pesado. Ela sentia que as explicações da diretora eram apenas parte da história. Por que seu filho havia sido escondido por tanto tempo? Quem eram essas pessoas misteriosas que o protegeram, ou mantiveram longe dela? De volta a casa, Clara vasculhou seus antigos diários e cartas deixadas por sua família e amigos nos anos que se seguiram ao desaparecimento de Ethan. Cada página estava repleta de lembranças dolorosas, mas algumas anotações pareciam incompletas, como se alguém tivesse apagado detalhes deliberadamente. Mãe, disse Ethan baixinho, observando a mãe absorta em seus papéis, tem algo que preciso te mostrar. Ele tirou um pequeno caderno gasto da bolsa. Clara franziu a testa. O que é isso? Ethan entregou-lhe o caderno. Este é o meu diário. Escrevo nele desde o primeiro dia em que entrei para o programa de proteção. Contém tudo que vivi, tudo que aprendi, e algumas pessoas que você precisa conhecer. Clara abriu cuidadosamente o caderno e começou a ler. Cada página revelava uma vida de solidão e coragem, mas também pistas perturbadoras sobre indivíduos que pareciam ter intenções obscuras. Nomes apareciam repetidamente, Sr. Caldwell, Sra. Whitman e outros cujos rostos lhe eram desconhecidos, mas cujas ações haviam moldado a vida de seu filho. Eles me esconderam, para me proteger, mas não só isso. Ethan sussurrou. Alguns queriam me controlar, mãe. E eu acho que alguns deles ainda estão por aí, em algum lugar, nos observando. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A alegria de ver seu filho novamente estava agora entrelaçada com o medo. Ela compreendeu que o perigo nunca havia realmente desaparecido. Alguém quisera destruir sua família, e agora que Ethan estava de volta, essas pessoas poderiam tentar novamente. Precisamos ter cuidado, disse ela finalmente, com a voz trêmula, mas determinada. Mas eu prometo a você, Ethan, desta vez eu nunca vou te deixar sozinho.
Eles passaram o resto do dia debruçados sobre o jornal, descobrindo os sofrimentos pelos quais o filho dela havia passado e as pistas sobre quem havia orquestrado seu desaparecimento. Cada palavra, cada detalhe fortalecia o vínculo entre eles, mas também ressaltava a urgência de descobrir toda a verdade antes que fosse tarde demais. Ao cair da noite, quando estavam prestes a descansar, um ruído abafado na porta assustou Clara. Ela trocou um olhar preocupado com Ethan. Alguém os estava observando, ou pior, alguém tinha vindo em busca de respostas. O passado, há muito enterrado, começava a alcançar Clara e seu filho. E desta vez, o reencontro milagroso poderia rapidamente se transformar numa corrida contra sombras determinadas a separá-los mais uma vez. Os dias que se seguiram foram uma mistura de admiração e angústia para Clara e Ethan. Eles estavam reconstruindo seu relacionamento, compartilhando risos e memórias imaginadas para preencher a década perdida. Mas uma sombra pairava sobre cada momento de felicidade. Os nomes descobertos no diário de Ethan não paravam de ecoar em suas mentes. Sr. Caldwell, Sra. Whitman, indivíduos que haviam manipulado sua vida. Certa tarde, enquanto Clara preparava o jantar, um leve ruído vindo da janela chamou sua atenção. Seu coração disparou. Ethan, que brincava na sala, olhou para cima e sussurrou: "Mãe, eles estão aqui." Clara não queria entrar em pânico, mas seu instinto protetor falou mais alto. Ela pegou o telefone e ligou para o Sr. Harrison, diretor do orfanato. Em poucos minutos, ele chegou com um jovem segurança particular, pronto para avaliar a situação. "Eles não sabem que encontramos o Ethan", explicou o Sr. Harrison, observando os arredores. "Mas alguns querem ter certeza de que ele nunca mais poderá voltar para vocês." Clara sentia a raiva fervendo dentro de si. 10 anos de mentiras e segredos, e agora essas pessoas ainda ousavam ameaçar seu filho. "Então vamos confrontá-los", disse ela com voz firme. "Esperamos tempo demais para deixar que isso nos destrua novamente." Naquela noite, com a ajuda do Sr. Harrison, Clara e Ethan elaboraram um plano para confrontar aqueles que haviam orquestrado seu desaparecimento. Começaram pelo Sr. Caldwell, um homem influente e frio, responsável por colocar Ethan no programa de proteção por razões pessoais e duvidosas. Quando chegaram ao seu imponente escritório no dia seguinte, a tensão era palpável. O Sr. Caldwell ergueu os olhos, surpreso e furioso. "Como se atrevem?", começou ele. Clara, com as mãos agarradas ao diário de Ethan, não deixou transparecer nenhuma emoção que lhe roubasse o medo. 10 anos. 10 anos desde que você roubou meu filho. E agora você vai explicar tudo." Ethan deu um passo à frente, olhando o homem diretamente nos olhos. "Estou vivo. Estou aqui. E nunca mais deixarei você decidir minha vida." Sob pressão e com a coragem da mãe e do filho, o Sr. Caldwell finalmente revelou a verdade. Ethan havia sido escondido não apenas para protegê-lo de potenciais inimigos, mas também para manipulá-lo e isolá-lo, na esperança de controlar sua vida por razões financeiras e pessoais. Clara sentiu raiva e dor se misturarem com uma profunda sensação de alívio. A verdade finalmente viera à tona. Mas ela sabia que este era apenas um passo. Os outros envolvidos nesse esquema ainda estavam livres, e sua segurança dependeria de sua vigilância e determinação. Naquela noite, mãe e filho voltaram para casa exaustos, mas unidos. Pela primeira vez em 10 anos, Clara sentiu um vislumbre de verdadeira esperança. Eles haviam redescoberto o amor perdido, confrontado às sombras do passado, e agora, nada poderia separá-los. Mas, no fundo, ela sabia que esse caminho para a paz e a reconstrução ainda estaria repleto de obstáculos, e que cada momento de felicidade reconquistada deveria ser valorizado como um milagre frágil e precioso.